Fala, meu povo! Estamos aqui agora para dar início às nossas aulas a respeito das peças processuais voltadas para a segunda fase da OAB e, claro, aquelas do cotidiano do advogado criminalista. A primeira delas é a queixa-crime, afinal de contas, é a nossa inicial master, é a peça que o advogado pode utilizar para acusar o indivíduo, desde que, claro, aquele crime assim admita esse tipo de ação. Pois bem, conceituando então queixa-crime. O artigo 100 do Código Penal, ele fala da ação penal nos crimes que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro. Como eu posso identificar a ação penal de um crime? Quando houver o silêncio da lei, nós chegamos à conclusão de que a ação penal é pública incondicionada. O que isso quer dizer? O titular dessa ação é o Ministério Público e ele oferece a ação através de uma denúncia escrita ao juiz. Nesse sentido, para que ele possa agir, basta que ele tenha materialidade e indícios suficientes de autoria e preencher os requisitos do artigo 41 e seguintes do Código de Processo Penal. Identificar o autor, individualizar a conduta, relatar as circunstâncias do crime, trazer a capitulação do fato. Então vejam que quando nós pegamos, por exemplo, 121, 122, 123, 124, 125, 126 do Código Penal, nenhum deles diz qual é a ação penal. Nós chegamos à conclusão, portanto, de que esses crimes são de ação penal pública incondicionada. Mesmo que a vítima não queira que o agente seja denunciado, mesmo que a vítima perdoe o autor do fato, para o Ministério Público, que é o titular da ação, isso não importa. Afinal de contas, a ação independe do consentimento da vítima. Quando a gente fala da ação penal pública, ela ainda pode ser condicionada à representação da vítima. Esse tipo de ação está no artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal. E o que quer dizer? Neste caso, para que o Ministério Público, que também é o titular da ação, ofereça a denúncia contra o autor do fato, a vítima precisa autorizá-lo. Ela precisa, de forma expressa e inequívoca, manifestar o desejo de que o autor seja efetivamente denunciado. O Ministério Público, nesse caso, tendo materialidade e indícios de autoria, ele precisa da autorização da vítima para poder efetuar o oferecimento da ação penal. Então vejam que interessante. Aqui o MP é o titular, mas ele não pode agir sem que a vítima represente, sendo essa uma condição de procedibilidade da ação. Então nós temos, por exemplo, o crime de ameaça 147, que em regra é de ação penal pública condicionada à representação. Nós temos o crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, que também é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Nós temos o crime de perigo de contágio venéreo no artigo 130, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí você me pergunta, como saber se o crime é ou não de ação penal pública condicionada à representação? Nesses casos que eu trouxe para vocês, o próprio tipo penal ele vai trazer num dos parágrafos que a ação é pública condicionada à representação. Nos crimes mais comuns, a gente tem uma excepcionalidade que é a lesão corporal. Quando eu vou para o 129, ele não diz em nenhum dos parágrafos qual é a ação penal do crime de lesão corporal. Mas quando eu vou para o artigo 88, lá da Lei 9.099 de 95, este dispositivo diz: na lesão leve e na lesão culposa, a ação é pública condicionada à representação da vítima. Então observem que nós temos aí peculiaridades em relação a esse tipo de delito, porque o ordenamento jurídico de forma expressa, ele tem que constar que a ação é condicionada à representação. O 100 parágrafo 2º, que é o que nos interessa muito para a aula de hoje, fala sobre a ação penal de iniciativa privada, que se dá
através de uma queixa-crime. Vejam, pessoal, quando eu digo que o crime é de ação penal de iniciativa privada, eu estou dizendo que o titular da ação não é o Ministério Público, é a vítima. É a pessoa que sofreu a conduta e ela que tem que impulsionar e acessar o judiciário oferecendo uma ação penal que nós chamamos tecnicamente de queixa-crime.